Durante os últimos 2 anos, nós lançamos inúmeros conteúdos a respeito de utilidades industriais, tanto na parte de projetos, produtos, na parte de execução, de mão de obra, manutenção, instalação. E muitas vezes os técnicos, os engenheiros e as pessoas envolvidas em manutenção e em utilidades entram em contato conosco com dúvida em relação à utilização das ferramentas que a Danfoss disponibiliza para o usuário. Então nós temos o RefTools, que é uma ferramenta de localização de produtos e uma série de outras funcionalidades, como por exemplo a antiga régua dos refrigerantes, e nós temos também o CoolSelector. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre selecionamento, sobre a utilização dessas ferramentas, mas principalmente em como essas ferramentas podem ser úteis no dia a dia da manutenção, da engenharia e da utilidades. Então, para começar aqui o nosso conteúdo, você está vendo agora na tela o site da Vaportec. No site da Vaportec você consegue localizar todas as famílias de produto da Danfoss, as famílias que nós trabalhamos. Você tem uma área também de soluções, a área de educação que vai te levar para a nossa área de membros. Então você já consegue ter um acesso completo à nossa documentação através da nossa página, demonstrando que em produtos, por exemplo, você tem já a subdivisão com a linha de refrigeração industrial, que nós vamos citar hoje, e todas as subcategorias de produto. Além, é claro, de outras linhas de produtos que a gente trabalha, da Danfoss e de outros fabricantes, a linha de automação, por exemplo, com as suas subdivisões, e dentro dessas divisões você encontra os modelos específicos de cada produto com a sua documentação, então você consegue acessar os catálogos aqui do próprio site da Vaportec. Então, como a gente vinha falando, na nossa área de cursos você pode ter acesso a toda a plataforma de educação com todos os treinamentos que nós temos liberados aqui, tanto envolvendo os produtos especificamente, quanto os processos de utilidades industriais. Então são centenas de horas de treinamento com engenheiros, com profissionais qualificados da área de utilidades, e nós entregamos essa educação gratuitamente online. Para se cadastrar, basta você colocar o seu e-mail e fazer um login simples, então você vai poder estar tendo acesso a esse material. Hoje nós somos quase 13 mil membros do Brasil inteiro. Entre esses 13 mil membros, principalmente técnicos, engenheiros e pessoas, como eu disse antes, envolvidas na instalação e na manutenção e no projeto das utilidades industriais. Então em amônia, vapor, água, em sistemas de utilidades. Nós entregamos aqui gratuitamente esse conteúdo para que você possa ter acesso. Voltando ao CoolSelector e ao RefTools da Danfoss. Então, como é que você vai fazer para localizar? Primeiro, basta abrir o Google e escrever. Então, se você escrever, como você está vendo aqui na tela, RefTools Danfoss, o primeiro link que vai abrir é o do próprio RefTools. Então, RefTools, antiga régua de refrigerantes. Você abre esse link e você vai cair diretamente no site da Danfoss. Então aqui no site da Danfoss você tem uma visão geral, uma breve explicação do que é o RefTools. Aqui a gente tem um vídeo também de demonstração e as ferramentas que você possui aqui dentro. Então a régua de refrigerantes, a lista de spare parts, que foi o que eu comentei, a Magnetic Tools, que é uma ferramenta para teste de bobina, muito utilizada na indústria, o podcast da Danfoss, podcast de refrigeração e outras coisas. Mas aqui, onde a gente quer chegar, é no ponto de download ou acesso da ferramenta. Então você pode tanto baixar gratuitamente para o seu Android ou para o seu iPhone, e você faz isso através da App Store ou da Google Play, ou você pode utilizar, no caso num desktop, num notebook, enfim, a versão web, que é a versão que a gente vai utilizar aqui para demonstrar, mostrando para você. Mas claro que para o refrigerista, para quem está na planta, para quem é da manutenção, das utilidades, da engenharia e está de fato no processo industrial, vai ser muito mais fácil você ter isso num aplicativo no celular para que você possa ter o acesso no momento que você precisa. Então, por exemplo, uma das funcionalidades aqui da RefTools é localizar os spare parts. Aí digamos que você está com um problema numa válvula ICLX, que é uma válvula de 2 etapas utilizada na sucção
de evaporadores frigoríficos, de amônia. Então você está com um problema nessa válvula e você precisa dos reparos dela. Mas você tem o código dessa válvula lá na planta, naquele momento. Então você está com o seu celular, você pode localizar esses spare parts e disparar isso através do Teams, através do WhatsApp, enfim, ou qualquer aplicativo que você utilizar para comunicação interna na sua empresa, você pode disparar isso para o setor de compras. Caso você seja um prestador de serviço, um instalador ou um manutentor, da mesma forma você pode fazer o disparo desses códigos para o seu parceiro, para a distribuidora que é sua parceira. Inclusive, na Vaportec você tem como instalador, como revendedor, como prestador de serviços, acesso a uma tabela especial. Então você já tem um fluxo de atendimento especial, nós entendemos que você presta esse serviço diretamente no cliente final e temos uma rede muito sólida de apoio, tanto em termos de educação, quanto em termos de preço e prazo, com um estoque completo pronto para te atender. Então, seguindo aqui, a gente vai acessar agora a versão web, basta clicar nesse botãozinho vermelho aqui na tela e uma nova guia vai se abrir. Essa é a cara aqui do RevTools da Danfoss, tá? Você também, claro, pode abrir ele direto, digitando no browser revtools.danfoss.com e você vai cair diretamente aqui nesta tela. Então, o que nós vamos enfatizar aqui hoje? Quais são as funcionalidades? A régua de refrigerantes, as peças de reposição e a busca por produtos. Nós vamos falar sobre isso agora e a partir disso a gente vai falar um pouquinho também sobre o Cool Selector. Se vocês gostarem desse material, se vocês quiserem saber mais como utilizar essas ferramentas e de que forma essas ferramentas podem ser úteis no seu dia a dia, por favor, deixe um comentário, manda um e-mail, manda um WhatsApp e a gente vai ter prazer em gerar mais desses materiais e também te ajudar com dúvidas específicas, para que você possa ter domínio sobre essas ferramentas e mais do que ter o domínio técnico, para que essas ferramentas possam ser úteis no seu dia a dia e para que você possa economizar tempo para focar no que de fato é importante para a sua empresa. Então, seguindo aqui, a régua de refrigerantes, você está vendo? Vamos entrar. Na régua de refrigerantes, aqui na parte esquerda da tela, você pode ver que você tem características do fluido. Então, nesse caso, eu já tenho como favorito a amônia. Então, toda vez que eu entrar aqui na régua de refrigerantes, ele já vai naturalmente puxar a amônia. Depois eu vou mostrar para você como favoritar outros fluidos refrigerantes que façam parte do seu dia a dia. Então, aqui na amônia, você pode ver que ele traz características. Então, o refrigerante, o R717, a amônia, a classe, nome de mistura, composição, então uma molécula de nitrogênio, 3 moléculas de hidrogênio, NH3, e diversas outras informações, então temperatura crítica, pressão crítica, ebulição, enfim, N outras informações você vai encontrar aqui. Para dia a dia, normalmente essas informações não são tão relevantes, então para o seu uso aí na regulagem de uma válvula de controle, por exemplo. Digamos que você está lá com um processo onde você tem que ajustar o piloto CVP, o piloto de controle de pressão de uma válvula ICS. Você não necessariamente vai precisar saber o limite inferior da inflamabilidade ou informações como a massa molecular, mas falando em termos de estudo, de projeto, de relatório, essas informações são extremamente pertinentes e você pode estar acessando essas informações aqui. Então, informações validadas, informações confiáveis, de uma fonte confiável, como é a fonte da Danfoss. Então, aqui você tem essas informações no canto esquerdo da tela. Vindo aqui para a direita, você vai ter a pressão absoluta da amônia, onde, por exemplo, nós temos aqui a opção de editar a pressão, que está em bar, absoluto, com A aqui entre parênteses, e a temperatura, que está em graus Celsius. Isso pode ser editado? Claro, pode ser editado. Para editar, basta clicar nessas 3 linhas aqui no canto superior direito, essas 3 linhas que estão dentro dessa bolinha vermelha. Então, clicando aqui, você pode mudar a pressão de bar para PSI, KPA, MPa, ATM, enfim, para qual for a unidade que mais vai te favorecer
em termos de praticidade na instalação ou na manutenção, no serviço que você está fazendo. Então eu vou deixar como bar. Aqui em temperatura, a gente consegue mudar também, então utilizar o grau Celsius ou o Fahrenheit, tal como as outras unidades. Então aqui você consegue ter, assim, algumas questões. Você pode inverter a régua e também mudar a questão da pressão. Você pode mudar para outros tipos de manômetro. Então você tem aqui o manômetro, tipo do manômetro seco, líquido completo, a altitude. Então você pode editar todas essas informações pensando na sua planta, na sua empresa, no seu processo e otimizar a régua para ter uma precisão absoluta, uma precisão muito grande nos dados que você vai obter a partir dessa ferramenta. Você pode compartilhar suas configurações. Vamos dizer que você é o supervisor de manutenção de uma unidade, de um frigorífico. Você pode compartilhar as suas configurações com os seus colegas dessa unidade, então com o time de técnicos, com o time de PCM, com o time de utilidades, e todos vocês vão estar utilizando as mesmas configurações. Então todos vocês vão considerar os mesmos dados, que são os dados corretos daquela planta. Isso vai fazer com que todo o time chegue nas mesmas respostas e ajuste os equipamentos da mesma forma. Então você ganha muito em praticidade. Se você quiser fazer isso com outras unidades, claro que é possível também, mas aí dados, por exemplo, como a altitude, outros dados, têm que ser considerados para cada uma das unidades, porque, digamos, empresas como a JBS, a BRF, empresas de grande porte, que têm um grande número de unidades, possuem unidades em todas as regiões do Brasil. Então você vai ter unidades no Sul, unidades no Centro-Oeste, unidades no Nordeste, que não necessariamente vão ter as mesmas informações a serem preenchidas, informações ambientes. Aqui você pode dar também seu feedback e acessar dicas e truques para uso dessa ferramenta. Então, de maneira geral, é isso. Obviamente, você vai ter aqui na direita como arrastar, né? Então, arrastar na esquerda da régua você tem a pressão e na direita da régua a temperatura. Mas é mais fácil você setar a temperatura que você quer. Então, por exemplo, menos 10 graus, ele já vai automaticamente preencher aqui a pressão absoluta de 2,91 bar. Se você tiver com uma temperatura menor, uma temperatura de congelamento de menos 35, obviamente a pressão vai estar reduzindo e assim sucessivamente. Então, com diferentes temperaturas, você consegue saber qual é a pressão que estará no processo naquele momento. Lembrando, tanto na amônia quanto no vapor. Essa é uma questão que a gente já comentou anteriormente. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quanto menor a pressão, menor a temperatura. Então você pode saber que, por exemplo, aqui na tela nesse momento nós temos 10 graus. Para 10 graus, uma pressão absoluta é de 6 bar. Se eu tiver 15 graus, a pressão será maior. Se eu tiver 0 grau, a pressão será menor. E assim sucessivamente para diferentes faixas de pressão. Eu posso fazer isso pela pressão? Claro, posso sim. Então se você editar aqui a pressão para 1 bar, você vai ter uma determinada temperatura. Para 2 bar, outra temperatura. Para 5 bar, outra temperatura. E assim sucessivamente. Então, através do input de dados de pressão ou de temperatura, você consegue ter a variável oposta e, consequentemente, fazer o ajuste das válvulas, o ajuste de pressostatos, fazer o ajuste do processo de maneira geral, seja lá de qual for o dispositivo que você tiver que ajustar naquele momento. Então, isso é importante para o processo, seja no ajuste, que é no caso do serviço, da manutenção, da instalação, mas especialmente para o projeto, onde você consegue ter uma definição clara do que é que você precisa considerar para o escopo do seu projeto, para a montagem do seu projeto. Aqui, só para finalizar, é claro que além da amônia, que como eu disse, está nessa aba de favoritos, então você tem a aba de todos, a aba de favoritos. No meu caso, eu favoritei a amônia, mas aqui na aba da esquerda você consegue encontrar todos os fluidos refrigerantes que estão disponíveis no mercado. Então todos os fluidos refrigerantes
da refrigeração comercial, como a gente chama, você vai encontrar aqui e clicando nessa estrelinha, por exemplo, aqui no R401B, se eu clicar nessa estrelinha, ele vem aqui para os meus favoritos. Então você pode fazer isso, pode remover de favoritos, colocar em favoritos e você pode manter a sua régua de refrigerantes extremamente personalizada de acordo com o seu uso, de acordo com o uso do seu time e dessa forma otimizar tempo e ganhar em assertividade, porque toda equipe vai estar trabalhando com os mesmos dados e esses dados serão os dados reais do seu processo. Seguindo, nós vamos ver agora as ferramentas. Então, aqui na aba da esquerda, você tem a Ref Slider, ou seja, a régua de refrigerantes, e logo abaixo você tem ferramentas. Para o celular muda um pouco a disposição dos ícones, mas os ícones serão os mesmos, então tanto se você estiver no Android quanto no celular da Apple, você vai poder acessar da mesma forma. Aqui nós temos a régua de refrigerantes que a gente estava vendo e outras ferramentas. Nós vamos focar nesse vídeo, para ele não ficar muito comprido, no localizador de produto e nas peças de reposição. Mas uma ferramenta que eu indico para vocês utilizarem, principalmente no celular, para você ver como que ela funciona, é o Magnetic Tool. O Magnetic Tool, ele nada mais é do que uma ferramenta de teste de bobina. Então você pode estar utilizando essa funcionalidade no seu smartphone para testar o magnetismo da bobina. O que isso quer dizer? Você tem uma bobina e uma válvula solenoide, uma bobina Danfoss, e você pode testar a funcionalidade dessa bobina. Você pode fazer isso testando esse magnetismo através do seu smartphone com essa ferramenta. É extremamente útil essa ferramenta e você pode estar utilizando ela de maneira gratuita, sem a necessidade de ter que tirar a bobina, fazer teste elétrico, mudar o quadro, fazer uma inserção no quadro elétrico, enfim, para estar testando essa bobina. Você consegue fazer isso de maneira muito simples. Então, primeiro, vamos aqui para o localizador de produtos dentro da RefTools. Para localizar produtos é muito simples. A Danfoss subdivide os seus produtos em PL e PCL. O que isso quer dizer? PL são as Product Lines, as linhas de produto. Dentro de cada PL nós temos subdivisões e essas subdivisões são encontradas aqui e facilitam a localização. Então, focando na área industrial, focando na área de refrigeração e automação industrial, que são as áreas onde a Vaportec atua e distribui as suas soluções, vamos em válvulas, por exemplo. Quais são os tipos de válvulas que nós temos dentro da categoria válvulas? Então, N tipos, válvula solenoide, válvula de expansão, válvula de bloqueio, sem as bobinas também, que são os acessórios, a válvula operada externamente, a válvula AV. Nesse caso, vamos falar sobre válvula solenoide. Então, dentro de válvula solenoide, nós temos as válvulas solenoide de refrigerantes comerciais, as válvulas solenoide de amônia e CO2, que são da linha industrial. Aqui, as válvulas solenoide para amônia e também para refrigerantes florados e as válvulas solenoide de automação industrial, de processos de automação. Então, dentro das válvulas de automação, por exemplo, você vai ter aqui as válvulas para controle de fluido. Dentro dessas válvulas para controle de fluido, você vai ter diversas categorias de válvula. Então, para dar um exemplo, a válvula EV210B é uma válvula solenoide para processos industriais de pequena capacidade. A válvula EV250 é uma válvula solenoide que funciona em vácuo, em pressão zero. A válvula solenoide EV224 é uma válvula para alta pressão. A válvula solenoide EV225 é a válvula solenoide da Danfoss para vapor. A válvula solenoide EV220 é a válvula mais usual da Danfoss para processos de maneira geral, então para controle de líquidos e gases. Todos esses tipos de válvula solenoide, você pode encontrar vídeos específicos sobre cada um deles no nosso canal do YouTube. Então, onde a gente fala sobre bitola, capacidade, aplicação, como instalar, como fazer a revisão dessas válvulas, a manutenção, você vai encontrar esses vídeos no canal da Vaportec no YouTube. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, na válvula EV225B.
Aqui nós temos os diferentes tipos de válvula. Então, quais são as diferentes capacidades, as diferentes bitolas que são fornecidas pela Danfoss. Então, por exemplo, aqui nós temos a válvula solenoide de meia polegada e a válvula solenoide de 3/4, EV225, que vem montado. Vamos abrir aqui a válvula solenoide de 3/4. Você tem uma imagem da válvula, uma fotografia em alta resolução, em alta qualidade dessa válvula. A válvula EV225, ela já é fornecida com a bobina, então ela já é fornecida com a bobina tipo BQ, bobina preta para vapor, e aqui você acha as especificações técnicas do produto. Então, claro, esse é um exemplo específico, você vai encontrar isso para todos os produtos, tanto da linha de automação, quanto da linha de refrigeração industrial, a linha para amônia, quanto para a linha de refrigeração comercial, que é para os gases refrigerantes convencionais do mercado comercial. Então aqui pressão diferencial máxima, temperatura, vazão, enfim, o tamanho do atuador e N outras, temperatura do ambiente, N outras informações relativas àquela válvula, relativas àquele equipamento em específico. Documentos e recursos visuais, então aqui também você vai encontrar ficha de dados, guia de instalação, ambos em PDF. Então aqui já não são todos os produtos que são disponibilizadas, essas documentações, em português. Então todas as que são disponibilizadas em português você encontra aqui. E as peças de reposição, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então você pode achar tanto as peças de reposição aqui dentro do produto, então é o kit de serviço, o kit de reparo, quanto lá dentro das próprias peças de reposição, onde você vai acessar diretamente isso. Então essa válvula, eu vou mostrar para você ela agora e vou mostrar um reparo também, para que você possa ter uma noção real do que a gente está falando. A válvula que você está vendo na tela nesse momento, válvula solenoide para vapor, modelo EV225. Então a bobina, a válvula, na torre da válvula você vai encontrar o código da Danfoss. E pesquisando pelo código da Danfoss aqui dentro do RefTools, você vai chegar na válvula e na peça de reposição dela, ou seja, no seu reparo que você está vendo na tela nesse momento. Então, por exemplo, estou com uma válvula, ela começou a vazar e eu não sei qual é o reparo, eu não sei o que a Danfoss disponibiliza como reparo desse equipamento. Você pode entrar no RefTools, pesquisar pela válvula ou entrar diretamente no reparo, como nós vamos ver daqui a pouco, e aí localizar o reparo. Nesse caso, são fornecidos todos os componentes necessários, menos o corpo. Então são 4 parafusos, no caso dessa válvula, é simplesmente soltar os parafusos, trocar os reparos, fazer toda a limpeza, claro, enfim, fechamento da válvula e ela naturalmente vai voltar à sua operação. Ou talvez você tenha que trocar também a bobina, mas aí a bobina tem um código próprio e, no caso da Danfoss, ela vende válvula e bobina separadamente, justamente para facilitar a manutenção e a instalação. A gente acabou de dar o exemplo sobre a válvula de vapor, mas vamos dizer que você tem uma bobina e você quer só localizar talvez uma documentação, um guia de instalação, como ligar essa bobina ou qualquer outro equipamento. Você tem o equipamento na mão e quer ver as fotos, ver as características técnicas, ver uma documentação em relação a esse produto. Então você pode vir aqui e localizar aqui nos produtos, tá? Nessa lupa produtos e localizar o produto. Por exemplo, uma bobina 018F7363. Então, qual que é essa bobina? É uma bobina tipo BB de 230 volts. Nessa bobina você já vai, nesse link você vai conseguir acessar a imagem em alta definição, então são 2 imagens nesse caso que você vai conseguir acessar, e também toda a documentação e recursos visuais desse produto. Além disso, especificações de produto, eu quero saber qual é a temperatura ambiente a que essa bobina pode ser exposta. Então você tem aqui a faixa de temperatura ambiente em graus Celsius mínima e também em Fahrenheit. Então você consegue ter todas as informações desse produto e de todos os outros produtos da divisão Climate Solutions.
Então, lembrando, a Vaportec é um distribuidor. Dentro da divisão Climate Solutions, nós distribuímos a linha de refrigeração industrial e automação industrial. A linha comercial, então a linha de refrigeração comercial de gases convencionais, como R22, R404, de todos os outros gases que nós falamos anteriormente, lá quando nós estávamos vendo a régua de busca, a régua dos refrigerantes, você tem outros distribuidores, inclusive os dois maiores do Brasil são aqui do Rio Grande do Sul, que são a empresa Frigelar e a empresa do Frio, com unidades por todo o Brasil. Então, aqui você pode fazer essa localização por código. E, voltando aqui à tela inicial, você vai ter todas as características. Digamos que você não tem uma demanda específica, mas você quer pesquisar pelos materiais. Aqui você tem um excelente catálogo de produtos Danfoss de toda a divisão Climate Solutions, tanto a comercial, que é a linha da Frigelar e da do Frio, como eu expliquei, quanto a linha industrial, que é a linha que nós distribuímos nacionalmente em todos os estados do país. Então aqui em válvulas, você pode encontrar todos os tipos de válvula. Então, por exemplo, vamos abrir um outro tipo de válvula aqui agora, de refrigeração industrial, que pode ser o bloco de válvulas ICF. Aqui em bloco de válvulas ICF, você vai encontrar na primeira tela tanto os blocos de válvula quanto os componentes e reparo. Falando em blocos de válvulas, ela vai abrir todos os modelos. Então, por exemplo, vamos na ICF 249, muito tradicional no mercado de refrigeração, porque ela é uma válvula convencional, só com bloqueios, filtro e solenoide. Então, muito utilizada em processos, por exemplo, de injeção de gás quente em quadros de válvula. Falando nisso, você viu o vídeo sobre quadros de válvulas que nós lançamos recentemente? Acesse o nosso canal do YouTube, assiste esse vídeo, a gente fala sobre quadro de válvulas, projeto, montagem, e dá um overview geral de como fazer esse processo. Então depois também a gente vai falar sobre o Cool Selector, onde você mesmo vai poder aprender a dimensionar quadros de válvula e também a conferir se as válvulas que tem aí no seu processo são as válvulas corretas, as válvulas mais eficientes. Então, seguindo aqui com o bloco de válvulas ICF, da mesma forma nós temos as especificações de produto e também os documentos e os recursos visuais com as fotos do produto, com a documentação, datasheet. Então, abrindo, você vê que tem uma série de documentações, tanto em português quanto em inglês, que a Danfoss fornece desse produto. Então, as mais diversas brochuras e guia de instalação, guia de aplicação e uma série de outros equipamentos. Aqui você pode estar manipulando a questão do idioma para também acessar outros idiomas. Os recursos visuais nada mais são do que as imagens disponibilizadas pela Danfoss para esse produto, disponível aí para todos os outros produtos também. Então, se você quer ver algum produto específico, você pode entrar aqui com o código. Aqui vamos copiar esse código, por exemplo, 027L3069. Voltando aqui à página inicial, 027L3069. Você vai ver que diretamente a gente vai ser direcionado para esse produto. Então, através do código Danfoss sempre presente nos projetos ou no corpo mesmo da válvula, se você já possuir essa válvula instalada, você vai encontrar tanto a válvula quanto os reparos. Então, em caso de serviço, você tem aqui peças de reposição e acessórios. Basta clicar e você vai ter acesso a, nesse caso, por exemplo, da ICF, que a gente selecionou pelo código, a gente tem 4 módulos diferentes. O módulo de bloqueio, que está presente no começo e no final da válvula. Nós temos também o módulo solenoide e o módulo de filtro. Então esses módulos estão disponibilizados aqui dentro do cadastro desse equipamento, do cadastro desse bloco ICF, nas suas peças de reposição e acessórios, tal como as juntas, as gachetas desse bloco ICF. Então você pode encontrar isso com muita facilidade. Também no caso de acessórios, quando disponíveis para esse produto. Para finalizar sobre o RefTools, vamos falar sobre as peças de reposição. Então você tem direto aqui em ferramentas, na lateral esquerda, a opção de encontrar peças de reposição. A busca pelas peças de reposição, ela vai seguir uma mesma ordem relacionada à busca por produtos.
Então, basicamente, você vai clicar nesse link e você vai abrir um banco de dados. Dentro desse banco de dados, você vai ter disponível quais são as peças de reposição disponíveis para cada um dos produtos. Nós mostramos como encontrar os reparos dentro do próprio produto. Mas se você quisesse fazer a engenharia reversa e ir diretamente na questão dos reparos, onde você já está em campo, você já está fazendo a manutenção preventiva, manutenção corretiva ou a seleção de reparos para a manutenção desses componentes, você entra diretamente nas peças de reposição, que é o que nós vamos te mostrar agora. Acompanhando aqui minha tela, você pode ver que nós estamos na tela Encontre as peças de reposição, conforme a gente clicou e você observou. Então aqui você pode observar tanto por número de modelo quanto por tipo de produto. Então você pode pesquisar pelo código, na lupa sempre, ou por tipo de produto. Vamos observar por tipo de produto, que seria a busca mais convencional. Então, por exemplo, para válvulas, reparos de válvulas. Então aqui você vai encontrar diversos tipos de válvulas. Então, válvula de bloqueio, válvula solenoide, os blocos ICF, que nós falamos anteriormente, e N outros tipos de válvula. Vamos utilizar aqui as válvulas solenoide. E nesse exemplo, vamos utilizar as válvulas solenoide para amônia. Então, nós temos o modelo EVRA, uma válvula que a Danfoss vai tirar de linha nesse ano de 2024, mas que vai seguir produzindo os reparos. Então, a válvula EVRA, vamos supor uma EVRA 25, a válvula EVRA 25, que é a válvula operada por pistão. Então, nós temos as válvulas menores, a 10, a 15, operadas por diafragma, a 25, a 32 e a 40, operadas por pistão. Então, nesse caso, nós temos dois kits, que é o kit de inspeção e o kit de reparos. O kit de inspeção, você vai conseguir ver dentro desse kit quais são os componentes que vêm nesse reparo. Então, vamos supor que é uma manutenção preventiva. Você vai abrir lá a sua EVRA 25, claro, seguindo todas as normas de segurança e engenharia da sua planta, e fazer apenas a troca das juntas básicas, dos reparos básicos, porque a válvula não está dando passagem, você simplesmente está fazendo uma manutenção preventiva de forma ativa na sua planta. Então, aqui você vai ver quais são os componentes desse reparo. Então, você vê quais são as juntas, tamanho, espessura, material, enfim, e claro, as especificações técnicas como nós falamos anteriormente, inclusive podendo adicionar a sua cesta e fazendo uma composição sobre quais produtos você vai precisar para fazer esse processo de manutenção preventiva na sua planta. Mas vamos supor que é uma manutenção corretiva, então a válvula está com vazamento e você realmente precisa fazer uma manutenção com mais afinco nessa válvula. Nesse outro reparo, você vê que todos os componentes dessa válvula são fornecidos. Esse é o reparo overall, o reparo completo. Então aqui você vê o pistão da válvula, a torre da bobina, a mola interna, o assento da sede, todos os componentes dessa válvula, menos o corpo, estão sendo fornecidos nesse reparo e você vai fazer uma revitalização completa na sua válvula, então utilizando esse reparo. Aqui a imagem em alta qualidade, com os números muito claros, então você consegue, por essa ferramenta, pelo RefTools, fazer esse acesso e olhar todos esses componentes, além de olhar esses componentes, levantar quais são os dados de cada um deles e ter certeza absoluta antes de abrir sua válvula, antes mesmo de comprar o reparo, para iniciar essa manutenção. Então essa ferramenta, ela bem utilizada, pode te dar muita segurança. Ela vai te dar mais eficiência, mais agilidade, mais precisão no trabalho da manutenção e da instalação. Então, como nós mostramos, tanto no dimensionamento, tanto na seleção de novas válvulas, para novas necessidades, novos projetos, quanto para manutenção. Aqui você tem as ferramentas completas que você precisa. Além disso, nós falamos sobre a régua de refrigerantes, onde você pode observar e analisar e também fazer simulações sobre a pressão e temperatura de amônia e de outros N fluidos refrigerantes. E mais do que isso, a Danfoss entrega também a ferramenta para teste de bobina, tudo aqui dentro, e tudo isso pode estar na palma da sua mão
gratuitamente. Basta você baixar essa ferramenta no Google Play ou na Apple Store, na ferramenta de aplicativos do seu smartphone, onde você vai acessar e vai poder utilizar todas essas ferramentas no seu dia a dia, como refrigerista, como trabalhando em utilidades, em manutenção, na engenharia, tanto em nível técnico, quanto em nível de projeto e engenharia, quanto em nível de supervisão ou programação, o PCM que a gente fala, programação da manutenção industrial. O seu trabalho de forma muito mais rápida e eficiente utilizando essa ferramenta da Danfoss gratuita e online. Nós começamos o vídeo falando sobre o HEV-Tools, mas nós recebemos inúmeros contatos pedindo para a gente falar sobre o CoolSelector, como usar o CoolSelector. O CoolSelector, que é uma ferramenta de seleção de produtos da Danfoss, uma ferramenta de engenharia e projeto. A gente vai dar uma introdução básica. Então, para começar, bem do comecinho, como é que você baixa ou como é que você acessa o CoolSelector? Você abre o Google, escreve CoolSelector Danfoss, como você está vendo aqui na tela, e, logicamente, a primeira resposta a essa pesquisa já vai ser o link da própria Danfoss. Clicando, a gente abre a janela que dá acesso aqui ao CoolSelector. Então, o CoolSelector está disponível tanto para download no seu computador, quanto para acesso online. Então, o acesso online, além de ele ser em inglês, como está sinalizado aqui na tela, ele tem algumas limitações de funcionamento. Nós sugerimos que você baixe o CoolSelector no seu computador, que ele vai funcionar de maneira mais fluida. Além de funcionar de maneira mais fluida, ele vai guardar as suas preferências. Então, vai ser melhor para você poder trabalhar com ele. No caso de você utilizar um computador da Apple, como o meu, você pode utilizar um software emulador de Windows, como o Parallels, um software pago, ou você pode acessar online, porque ele não está disponível em download direto para o MacBook. Então vamos acessar agora o CoolSelector, que ele vai iniciar com a sua última versão, ou a versão que você tiver atualizado, e essa é a cara inicial do CoolSelector. Nós vamos dar algumas dicas, e essas dicas são essenciais para a refrigeração industrial, que é o nosso foco, é a linha que a Vaportec distribui e trabalha, tanto com produtos, serviços, projetos, equipamentos. Então nós vamos focar na linha industrial. Aqui, primeiro de tudo, você pode salvar as suas preferências. Então, por que isso é importante? Eu tenho as minhas preferências aqui, salvas como Felipe, que normalmente a gente tem um padrão de trabalho e dentro desse padrão de trabalho a gente considera algumas informações importantes que fazem parte da nossa forma de trabalhar, dos nossos projetos, do meio em que a gente mais atua, do tipo de indústria que a gente mais atua e, óbvio, essas preferências podem mudar de projeto a projeto, mas normalmente tem algumas questões que a gente vai usar de maneira contínua e eu vou compartilhar algumas dicas aqui com você que você pode ver isso como algo usual para o seu dia a dia ou não. Então eu compartilho essas dicas. Se for questões que são úteis para você, você pode estar utilizando também. Caso não sejam, simplesmente ignora e você pode estar aproveitando mais a questão do dimensionamento mesmo dos produtos, quais são as informações e tudo, e como isso funciona, como os relatórios são emitidos. Então, acessando aqui as preferências, a gente pode vir em editar preferências. Aqui em editar preferências, você tem todas as aplicações comerciais, industriais e as minhas preferências. Você pode renomeá-las, excluí-las e também adicionar novas preferências. Então, quais são as preferências de aplicação que eu uso? Eu uso o evaporador inundado com circulação por bomba. A grande maioria dos projetos que nós trabalhamos dentro de frigoríficos, na indústria de bebidas, de alimentos e bebidas de maneira geral e também outras indústrias, respeitam isso, o evaporador inundado e a circulação por bomba. Então, para mim, é convencional. Por página de produto, eu deixo todas as aplicações marcadas. Tem pessoas que preferem deixar somente as aplicações industriais, eu prefiro deixar dessa forma. Então, condições de operação. Aqui você pode flagrar para usar essas condições de operação assim que o CoolSelector iniciar, que é o que eu utilizo.
E o refrigerante padrão, no meu caso, é a amônia, com uma temperatura ambiente de 35 graus. Aqui nós temos a temperatura de condensação, subresfriamento. A alimentação de energia vem 50 Hz, nós deixamos 60 como padrão, que é o nosso usual. Na temperatura eu deixo menos 10, mas obviamente eu vou sempre editar de acordo com cada um dos processos. Superaquecimento útil, aqui a taxa de circulação, uma taxa usual que nós vemos no mercado é de 4, mas dependendo do tipo de processo, essa taxa pode variar e pode variar bastante, então vale a pena você confirmar essa informação. A pressão da bomba, a altura de líquido, enfim, e outras informações. Aqui as válvulas que você vai utilizar, eu deixo todas essas válvulas marcadas, mas somente com a solda de topo ANSI, com a solda tipo soquete ANSI e com a solda de inoxidável ANSI. Então trabalhando no padrão americano, no padrão ANSI. Por isso que eu deixo já flagrado dessa forma, porque os equipamentos selecionados já são os equipamentos que estão dentro do padrão que nós trabalhamos, que o mercado brasileiro trabalha de maneira geral, então eu já deixo flagrado dessa forma. Dentro dessa aba, válvulas e componentes de linha, você tem a subaba, que é das válvulas ICF, com seus módulos, e também avançado, onde você tem algumas informações que são importantes. Essas informações eu não edito, somente se for de maneira personalizada para cada um dos projetos. E em último aqui, algumas informações de compressores e unidades condensadoras. Como não faz parte da nossa linha de distribuição, não são informações que eu edito. Então eu me detenho às informações que a gente realmente trabalha, que são aqui as informações mais do processo mesmo. Essas são as minhas preferências, as que eu uso normalmente, mas como eu falei, isso varia muito de processo para processo e nós precisamos atualizar para cada um dos processos essas preferências para que elas possam estar de acordo com a realidade. Então, ok aqui, e a gente vai trabalhar agora aqui tanto para selecionar um quadro de válvulas quanto para selecionar uma válvula. Nós possamos demonstrar na prática como que a ferramenta funciona. Então, retornando aqui antes da seleção, tem mais uma outra opção que você pode utilizar, que são das unidades. Então, sistema internacional, americana ou personalizado, você pode estar fazendo uma seleção disso também. Aplicações em linha. Então, vou selecionar uma válvula específica, vou selecionar, por exemplo, uma válvula solenoide. Selecionar uma válvula solenoide, aqui no canto esquerdo, você consegue ver um pequeno fluxo. Então esse é um separador de líquido, um evaporador, os outros componentes aqui da planta. Então vamos selecionar uma válvula solenoide para a linha de alimentação de líquido, que fica entre a bomba do separador de líquido e o evaporador. Aqui abre os modelos da Danfoss, então quais são os modelos disponíveis. Nesse caso, eu vou selecionar uma válvula ICM. Vamos imaginar que não vai ser uma válvula solenoide, vai ser uma válvula motorizada para um processo de expansão eletrônica. Então, aqui você pode ver qual é a válvula que você está selecionando. Então, se você botar a EVRA, por exemplo, que nós falamos antes, ou a ICF-VRA, ICF-VRAT, que é a válvula EVRA com o filtro acoplado no mesmo corpo, monobloco, ou a válvula ICS com IVM, ou a válvula ICM, que é o nosso caso. Então, seguindo para a ICM, o que é importante ser editado aqui? O que é mais importante? A capacidade térmica. Então, vamos pensar que a gente está falando de 30 kW. Para 30 kW, com uma temperatura de evaporação de menos 10 e uma temperatura de condensação de 35, com a taxa de circulação, a informação de bombeamento e o subresfriamento que nós informamos lá nas nossas preferências, mas que podem ser editados aqui, como eu falei antes, a gente tem uma seleção aqui com o que seria melhor para esse processo. Então, por exemplo, nós vamos selecionar, aqui nós temos a indicada e nós temos também outras opções. Aqui, na verdade, ela abre várias opções e nós temos como cada uma dessas opções se comportaria aqui dentro do processo, já com o gráfico de diferença de pressão
por carga térmica, então com o melhor comportamento. Digamos que a gente vai selecionar essa opção. Aqui em relatório, a gente consegue extrair um relatório com todos os dados do processo na aba aqui em cima, muito fácil, e preencher o nome do projeto. Então, por exemplo, projeto frigorífico 01. Aqui em comentário, a gente pode, por exemplo, colocar a aplicação. Então, Câmara de Carcaças 01 e criado por Felipe Vacari, por exemplo. Se nós clicarmos aqui em atualizar, naturalmente o arquivo fica atualizado. A gente tem tanto a informação do processo quanto o gráfico da válvula. E em lista de materiais, nós vamos ter os materiais que foram selecionados para montagem, nesse caso separado. Então a gente tem o corpo, o módulo de função e o atuador. Lembrando que não necessariamente a gente precisa separar o corpo do módulo de função, a gente pode pegar diretamente o corpo já com o módulo de função, que seria a válvula, já com o seu código finalizado, e o atuador, no caso da válvula ICM. Então, voltando aqui para o Cool Selector, como a gente faz para selecionar um quadro de válvulas? De que forma que a gente seleciona um quadro de válvulas? Aqui no menu da esquerda, você tem aplicações industriais. Clicando em aplicações industriais, estação de válvulas do evaporador. Então, você abre a estação de válvulas e aqui, como padrão, a gente vem com todos os blocos ICF. Dessa forma, a gente vai selecionar para cada uma das linhas, para a linha de líquido, para a linha de gás quente, para a linha de controle de degelo e para a linha de sucção, blocos de válvula ICF. Qual que é o modelo mais convencional, com o melhor custo-benefício atualmente? É nós utilizarmos na linha de retorno úmida, principalmente para aplicações de grande porte, o modelo individual, e para a linha de dreno de degelo, também modelo individual, mantendo o bloco ICF para alimentação de líquido e para alimentação de gás quente. Esse é o modelo com o melhor custo-benefício atualmente. Se você selecionar esses modelos aqui na esquerda, conforme eu acabei de fazer, você vai clicar em próximo, preencher com a altura em relação ao evaporador frigorífico, próximo, e aqui com os dados. Então vamos colocar, por exemplo, 30 kW, a temperatura de -10, mais 35, mantendo todos os dados como nós falamos anteriormente e selecionando. Então lembrando que isso é só um exemplo, obviamente você vai preencher todas essas informações com as informações reais do seu processo para ter o dimensionamento real. Aqui a gente está dando um exemplo para mostrar como a ferramenta funciona, como você usa o Cool Selector. A partir disso, você precisa preencher sempre com todos os dados reais da sua planta. Todos os projetos que a gente faz aqui para qualquer um dos nossos clientes, nós selecionamos equipamentos, tanto se for uma válvula individual, quanto se for um quadro de válvulas, com todos os dados específicos do cliente, gerando um projeto, gerando uma folha de dados. Dessa forma, a gente tem uma melhor performance de eficiência energética. Além disso, a segurança do processo e a segurança dos operadores envolvidos, selecionando equipamentos que condizem com exatamente o processo do cliente. Então aqui você vai ver que na seleção a gente tem um apontamento sobre quais são os equipamentos que estão em cada uma dessas linhas. Então, na linha de alimentação líquida, com bloco ICF, na linha de gás quente, com bloco ICF, como a gente comentou, e no controle do degelo. Então, aqui todas as informações utilizadas, as configurações e a nossa seleção. Eu posso editar essa seleção, então eu vou clicar em editar seleção, com assistência ou manual, então de maneira manual. E aqui para cada uma das linhas você vê que vão abrir abas. Então a aba de alimentação de líquido, a aba de retorno úmido, que é a sucção, a aba de degelo de gás quente, a aba de drenagem do degelo. Então a drenagem do degelo o que é? É o controle do degelo.
mas ela pode ser feita tanto por controle de pressão, que é o caso da ICS, como a gente explicou no vídeo sobre os quadros de válvulas, quanto por drenagem de líquido, daí no caso com a ICFD. E aqui o gráfico da pressão de degelo, que é fornecido juntamente com essas informações. Para cada uma dessas linhas, você vai ter os gráficos e você vai poder, obviamente, gerar um relatório. Então, da mesma forma como a gente gerou antes o relatório da ICM, você vem na aba Relatório e se você não for fazer alterações, trocando modelos de válvulas e tudo mais, você pode, com os seus dados, atualizar e gerar o PDF desses dados, desse relatório, trazendo mais ou menos informações de acordo com a sua necessidade. Além do relatório, a lista de materiais para montar esse quadro de válvulas. Então você vai ter toda a lista de materiais, onde aqui eles trazem as válvulas, mas você pode inclusive personalizar a sua seleção, colocando, por exemplo, tubulação e curvas, conexões que vão estar de acordo com o seu fluxograma, com o fluxograma do seu sistema de refrigeração, com o projeto real do seu sistema. Retornando aqui à página inicial do CoolSelector, vamos dizer que você tem uma válvula em um quadro de válvulas, uma válvula de controle de sucção que está com baixa performance e você quer conferir se essa válvula está corretamente dimensionada, você quer colocar os componentes dessa válvula. Então, tem duas formas de fazer isso. A primeira é fazer a conferência somente da válvula. Então, você vem aqui em válvulas e componentes em linha. Se você quiser adicionar componentes, você coloca os componentes em série e adiciona uma linha de válvulas. Então, por exemplo, válvula de bloqueio, filtro, a válvula de controle, uma nova válvula de bloqueio. Independente de quantos componentes você quiser colocar, você consegue construir esta série de válvulas. Mas vamos aqui para a válvula em linha para mostrar como a gente consegue fazer essa conferência. Então, como eu falei, na sucção, e vamos imaginar que é uma válvula ICS, então uma válvula operada por piloto, seguindo aqui com as informações que nós falamos antes de 30 kW menos 10 e vendo qual que é a válvula indicada para nós nesse caso. Aqui, mudando a seleção, nós vamos ver naturalmente o gráfico que vai ficar alinhado de acordo com a nossa seleção, mostrando qual que é a melhor válvula tecnicamente, com a melhor eficiência energética, com a melhor segurança, a válvula indicada para esse processo, e isso é confirmado aqui por este gráfico que está sendo gerado. Então, com essas informações, a gente consegue ter essa conferência, mas digamos que você tem uma válvula ICS 2510 instalada e não a sugerida 2525. Então você pode ver aqui o quanto essa válvula não está de acordo com o processo. Então, o que você pode fazer? Você tem suas câmaras frias, os seus túneis de congelamento, os seus processos, você pode organizar junto com o setor da manutenção, com o setor da engenharia, das utilidades, uma conferência de dimensionamentos. Então, principalmente em processos críticos, você pode avaliar como está a injeção de líquido, como está dimensionada, falando em dimensionamento, como está o dimensionamento da injeção de líquido, como está o dimensionamento do gás quente, da sucção, e com os equipamentos que você já tem, nem falando em projetos novos, você pode ver como isso foi feito. Então, talvez processos que você tem baixa performance não é por causa do equipamento em si, então do túnel de congelamento, ou seja lá de qual for o equipamento, mas sim por causa de uma seleção precipitada ou mal feita das válvulas. Muitas vezes as válvulas são dimensionadas pela bitola do sistema, então pela bitola da linha. Então, por exemplo, eu tenho uma linha de gás quente de 1 polegada, então a válvula de gás quente vai ser de 1 polegada também. Isso pode dar certo em alguns casos, mas eventualmente em alguns casos não vai dar certo, ou pode dar certo, mas não com a melhor performance energética. Então, eventualmente, o seu compressor está gastando mais, você está gastando mais energia, você está jogando fora energia, você está demorando mais para produzir menos e talvez por causa de alguns ajustes simples que possam ser feitos no sistema. Então a gente sempre indica essa conferência ser feita pelo próprio pessoal da planta, então time de manutenção, time de utilidades, time de engenharia, ninguém mais do que o cliente, do que quem está presente no processo, no dia a dia,
para saber as informações do processo, para preencher esses dados de maneira correta e para chegar na melhor solução para o seu processo, na melhor solução de eficiência energética, sustentabilidade, engenharia, desses pilares de uma ótima instalação de refrigeração industrial. Lembrando que aqui também, nos componentes em série, como a gente falou, você pode inserir outros itens. Então agora eu vou te mostrar como fazer isso. Então aqui em componentes em série, você vai abrir e seguimos com o sistema de bombeamento na alimentação de líquido. Nesse caso, vamos imaginar um trecho entre a bomba e o evaporador. O que nós vamos colocar aqui? Primeiramente, uma válvula de bloqueio. Então vamos imaginar uma SVA angular. Vamos utilizar a mesma capacidade aqui, de 30 kW, menos 10, 35, as outras como padrão. Então, inicialmente, 2 cliques ou arrastar uma válvula de bloqueio reta. Então, straight, reto, angle, angular. Então, adicionamos aqui uma válvula de bloqueio. Estou falando de uma instalação antiga, tá? Então, eu vou utilizar não um bloco ICF, eu vou utilizar todos os componentes. Aqui nós vamos utilizar um filtro FA, que pode ser conectado à válvula EVRA, uma válvula solenoide EVRA. Nós vamos utilizar também uma válvula de regulagem mecânica, então a válvula reg, reta, com uma perda-carga e um critério de seleção de 80%. E nós vamos utilizar, por último aqui também, uma segunda válvula de bloqueio. Aqui, naturalmente, ele já vem trazendo os redutores e tudo mais, mas eu poderia colocar, por exemplo, um trecho de tubo aqui, um trecho de tubulação. Então, aqui, simulando um trecho, tá? A gente adicionou alguns componentes aleatoriamente, mas seria uma linha, então, com válvula de bloqueio, filtro, válvula EVRA, válvula reg, uma nova válvula de bloqueio também. E a questão de conexões e tubos. Então aqui a gente tem perda de carga, a gente tem velocidade, a gente tem uma série de informações. Digamos que esse realmente seja o seu processo. Essa é a sua instalação, essa é a instalação que está na tela. Com essa simulação simples e rápida que a gente fez aqui, não demora nem um minuto, você consegue avaliar se o seu processo está ok, se o seu processo não está ok, se ele está atendendo a capacidade térmica, se você está tendo uma velocidade muito alta ou muita perda de carga e de que forma que o seu processo, que o processo de refrigeração, nesse caso de alimentação de líquido, do seu evaporador, do seu tanque, do seu equipamento, de que maneira ele está se comportando. Então, com isso, você consegue fazer uma verificação de performance energética do seu sistema. Claro, considerando os componentes Danfoss. Como a Danfoss é líder de mercado, líder global de mercado, grande parte das instalações de refrigeração industrial levam os componentes Danfoss e você pode fazer essa conferência através do CoolSelector. Dessa forma, você pode fazer esse levantamento no seu sistema, tanto nas linhas de líquido, de gás quente, nas linhas de sucção, na injeção de líquido no separador, apenas fazendo novos projetos, onde você viu. Então, basicamente clicando em arquivo, novo projeto. Aqui você pode salvar ou não salvar, então você pode salvar com o nome adequado e abrindo novas aplicações. Nessas aplicações podem ser de válvulas em linha, então da válvula individual, válvulas em série, onde você monta vários equipamentos, inclusive com tubos, conexões, exatamente de acordo com como é o seu processo, ou em aplicações industriais, onde as estações de válvulas para controle de evaporadores podem ser dimensionadas, seguindo as boas práticas de projeto e engenharia. Você pode ter uma excelente eficiência energética no seu sistema. Nós poderíamos ficar mais horas, talvez até dias, falando tanto sobre a HEF-Tools quanto sobre o CoolSelector. Mas o que eu quero fazer é me colocar à sua disposição. Se você tiver alguma dúvida sobre projeto, sobre manutenção, sobre instalação, não deixe de entrar em contato com a Vaportec, com o nosso time de vendas, de atendimento, de engenharia, para que a gente possa te auxiliar de maneira ativa, não só no uso dessas ferramentas, mas também a desenhar a melhor solução para o teu processo.
Você está vendo na tela, nesse momento, um quadro de válvulas projetado para um cliente pela nossa engenharia. Então você pode ver a qualidade desse projeto, mostrando o quadro em aço inoxidável, com os seus suportes, enfim, todas as suas linhas separadas, as válvulas Danfoss em alta definição, em alta qualidade, você pode aproximar muito sem ter distorções. E claro, esses arquivos são fornecidos juntamente com os quadros de válvulas montados no sistema Plug and Play. Então esse quadro de válvula chega para o cliente e ele basta que ele faça a solda na tubulação principal e rode o sistema, tanto com o seu CLP, o seu supervisório, quanto com o quadro elétrico já fornecido pela Vaportec, todo adequo a NR12, totalmente em aço inox e já com o controlador EKI 400, controlador construído em cima da plataforma das válvulas Danfoss, para ter o melhor funcionamento, a melhor performance e a melhor eficiência energética dentro do seu sistema, produzindo mais, gastando menos e com certeza com o menor impacto à natureza. Não somente com uma sustentabilidade de rótulo, como a gente sempre fala, mas com uma sustentabilidade real, aplicada ao seu processo. Eu, a minha equipe, a minha engenharia, nós estamos 100% à sua disposição para entender as suas demandas, entender de que forma nós podemos te ajudar, aplicando engenharia, eficiência energética e sustentabilidade para o desenvolvimento industrial. Um abraço.